A gente achava que a vingança de Donald Trump pela condenação do ex-presidente Bolsonaro seria apenas política, mas o que está vindo de Washington agora mostra que a gente estava enganado. A retaliação não vai parar no ministro, ela vai cruzar uma linha que poucos ousam cruzar. O recado que está sendo dado nos bastidores, é claro, a esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci, é o próximo alvo. A situação parece estar ficando feia para o lado da família Moraes. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa entender a gravidade e a estratégia por trás dessa nova fase da pressão americana. A condenação do ex-presidente Bolsonaro a 27 anos de prisão foi, para o sistema em Brasília, o ato final, a grande vitória. Mas para Washington, foi a gota d'água, a prova de que o diálogo não funcionaria mais. E a reação, como a gente está vendo, está sendo calculada para causar o máximo de dano, não apenas institucional, mas pessoal. A gente já viu as declarações duríssimas que vieram dos mais altos escalões do governo americano. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. O vice-secretário Christopher Landau afirmou que as relações entre os nossos países chegaram ao ponto mais sombrio em 2 séculos. E o conselheiro de Trump, Jason Miller, prometeu que os juízes que perpetraram essa guerra jurídica serão lembrados e responsabilizados por suas ações antidemocráticas todos os dias pelo resto de suas vidas miseráveis. A raiva é palpável, mas agora a gente sai do campo das palavras e entra no campo das ações. E a ação que está sendo preparada, segundo as informações que circulam nos bastidores de Washington, é de uma precisão cirúrgica. Eles entenderam que sancionar apenas o ministro Alexandre de Moraes, embora tenha sido um golpe importante, não é suficiente. E por quê? Porque eles sabem como o poder e o dinheiro funcionam. Eles sabem que pessoas poderosas raramente deixam seu patrimônio exposto em seu próprio nome. E é por isso que a Lei Magnitsky foi criada. Ela é uma ferramenta desenhada para seguir o dinheiro, para atingir não apenas o indivíduo, mas toda a rede de pessoas e empresas que o ajudam a ocultar e a usufruir de seus bens. E quem é a pessoa mais próxima, a principal parceira na vida de um homem? A sua esposa. É por isso que o nome da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, entrou no radar. A informação que se tem é que o Departamento de Estado americano está estudando seriamente a possibilidade de incluí-la também na lista de sanções da Lei Magnitsky. Agora pensem no que isso significa. Se isso acontecer, não é mais o ministro que está sendo punido, é a família. É a esposa que terá seus bens nos Estados Unidos congelados, que não poderá mais viajar para o país, que terá sua vida financeira internacional completamente destruída. É uma escalada que tira a briga do campo político e a leva para dentro da casa do ministro. É uma mensagem brutal que diz: você mexeu com um aliado nosso e agora nós vamos mexer com o que você tem de mais precioso. E para quem acha que isso é apenas uma especulação, a gente precisa conectar os pontos. A gente já falou aqui sobre a existência do Lex Instituto de Estudos Jurídicos, uma organização fundada pelo próprio Moraes em 2000, mas que hoje está integralmente em nome de sua esposa e de seus filhos. E qual é o patrimônio desse instituto? 11 imóveis, avaliados em mais de 12 milhões de reais, incluindo a própria casa onde a família mora em São Paulo e apartamentos em Campos do Jordão. Para as autoridades americanas, que são especialistas em investigar lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, uma estrutura como essa acende todos os alertas. Eles podem facilmente interpretar esse instituto como uma holding familiar, uma ferramenta criada para blindar o patrimônio do ministro. E se eles chegarem a essa conclusão, o caminho para sancionar a controladora do instituto, a senhora Viviane Barci, está completamente aberto. A mesma estrutura que talvez tenha sido criada para proteger a fortuna da família, agora se tornou o seu maior ponto de vulnerabilidade, o seu calcanhar de Aquiles. O que torna essa ameaça ainda mais poderosa é a validação que os americanos receberam de dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. O voto do ministro Luiz Fux, pedindo a anulação do processo e, principalmente, a absolvição de Bolsonaro, foi a arma fumegante que eles precisavam. A partir daquele momento, eles não precisavam mais usar apenas as palavras de jornalistas ou de opositores para justificar suas ações. Eles agora podem usar as palavras de um dos ministros mais experientes da própria corte brasileira. Eles podem chegar para a comunidade internacional e dizer: vejam, não somos nós que estamos inventando a perseguição. Um membro da própria Suprema Corte do Brasil disse que o tribunal era incompetente para julgar o caso. Ele disse que as acusações se tratavam de liberdade de expressão. Ele disse que não havia provas consistentes. A violação de direitos humanos, que é o pré-requisito para a aplicação da Lei Magnitsky, foi na prática atestada por um juiz brasileiro. O voto do Fux deu aos americanos a legitimidade que faltava para endurecer o jogo.
Ele mostrou para o mundo que a crítica não era apenas uma narrativa política, mas que tinha um fundamento jurídico sólido. E é por isso que a gente vê essa chuva de tweets, como foi bem descrito, vindo de deputados, senadores e assessores americanos. Eles estão construindo o caso, montando a montanha de provas e de evidências para justificar as próximas sanções. E eles estão fazendo isso de forma pública para que ninguém possa dizer que não foi avisado. Para mim, o que a gente está vendo é o resultado de uma soberba sem limites por parte de alguns membros da nossa mais alta corte. Eles realmente acharam que poderiam condenar o maior líder da oposição, um aliado declarado do presidente da maior potência do mundo, em um processo cheio de questionamentos e que nada iria acontecer. Eles subestimaram a determinação de Trump. Eles subestimaram a força das leis americanas. E agora, eles estão prestes a pagar um preço muito alto por essa arrogância. A gente vê o desespero na reação deles. O Itamaraty solta notas patéticas dizendo que não será intimidado. Eles tentam correr para o colo da ONU e dos BRICS. Mas a verdade é que no jogo do poder real, nada disso importa. O que importa é quem tem a força econômica e militar. E nesse quesito, a briga é desigual. A estratégia de Trump agora parece ser a de isolar o ministro Moraes de todas as formas possíveis. E ao mirar na família, ele está enviando um recado, não apenas para o ministro, mas para todos os seus colegas. O recado é: se vocês continuarem a apoiar esse homem, se continuarem a ser cúmplices de seus atos, saibam que a punição pode chegar na casa de vocês também. Nós não vamos hesitar em sancionar suas esposas, seus filhos, seus institutos. Ninguém está seguro. É uma tática de guerra psicológica de implodir o sistema por dentro, criando a desconfiança e o medo entre os próprios ministros. A gente precisa entender que essa não é mais uma briga pelo Bolsonaro. É uma briga pela alma do Brasil. É a luta para saber se nós seremos uma democracia de verdade, com leis que valem para todos, ou se seremos uma democracia de toga, onde a vontade de alguns poucos homens se sobrepõe à Constituição. E nessa luta, infelizmente, parece que a justiça que não está sendo feita aqui dentro está começando a ser feita lá fora. É triste ter que depender de uma força externa para defender a nossa própria liberdade. Mas se as nossas instituições, como o Senado, se mostram covardes e omissas, talvez essa seja a única saída que nos resta. A vingança, como eu disse, será total. E ela, pelo visto, não terá limites. Essa história toda é um retrato assustador de como uma crise política pode escalar para um nível pessoal e familiar. Mas também é um sinal de que a pressão está funcionando de formas que a gente nem imaginava. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a ameaça de sancionar a família do ministro é uma atitude correta? Você acredita que essa é a única forma de parar os supostos abusos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre os limites dessa batalha. Se essa análise te ajudou a entender a nova fase dessa crise, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber até onde essa história pode ir. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de acompanhar cada detalhe dessa história. Um grande abraço.